Segunda-feira, 19 de agosto de 2019. Está entrando no ar ao vivo para todo o Brasil, pela TV Câmara, pelos canais da Câmara dos Deputados na internet, a página da TV Câmara no Facebook e o canal da Câmara dos Deputados no YouTube, mais uma edição do Participação Popular. Eu sou Fabrício Rocha e no programa de hoje nós vamos abordar um assunto em que o Brasil se encontra meio desenvolvido e meio terceiro mundo. Afinal, nós temos muitos serviços públicos, serviços comerciais e bancários oferecidos pela internet para toda a população, mas também nós temos 10%, cerca de 10% da população brasileira, e não é pouca gente, totalmente distante desse mundo digital. São as pessoas maiores de 60 anos que não foram até hoje incluídas digitalmente, como se diz, né? Esse é o termo, a inclusão digital. O que fazer com essas pessoas? E, aliás, não são só os maiores de 60 anos que têm dificuldades com o uso da tecnologia. Toda uma geração de pessoas nascidas até 1980, aliás, várias gerações, né, tem dificuldades com o uso de computador e mesmo do celular. O Brasil não teve uma inclusão digital formal. Que dificuldades isso traz para o nosso desenvolvimento atual, para o nosso dia a dia, o nosso cotidiano que a gente vive hoje? Para tratar da inclusão digital dos idosos e mesmo dos não tão idosos, nós temos aqui com a gente a Paula Peleja, que era uma profissional da área de marketing, né, Paula? E você criou um projeto Vovó Hightech, é isso? Isso, desde 2016 o Vovó Hightech funciona. Então, assim, eu já atendi mais de 80 idosos e continuo atendendo por aí, incluindo eles nesse mundo digital. É com aulas particulares, né? Isso, as aulas são individuais, particulares. Eu vou até a casa do aluno para poder ensinar para ele. E você disse antes do programa que queria mandar um beijo para alguém muito especial nessa história. Eu quero mandar um beijo especial para Ana Peleja, minha avó, a que me ajudou nessa criação dessa empresa aqui. Tá aí o beijão para dona Ana, merecido, né? Claro. Muito merecido. Um beijo, vó. Legal, Paulo. Obrigado por atender o nosso convite, por estar com a gente aqui no Participação Popular. E nós temos também a professora Josivânia Silva Farias, da Faculdade de Administração da Universidade de Brasília. Professora, bem-vinda ao Participação Popular. Bem, obrigada. Você fez uma pesquisa sobre o uso de tecnologia digital pelos idosos, não foi? Sim, a inclusão digital de idosos, né? Os fatores que facilitam ou que dificultam esse processo, né? Foi um estudo com 16 idosos, com entrevistas que a gente fez. E eu estudo a adoção de tecnologias de um modo geral, com pessoas, mas fiz um estudo específico com idosos. Muito legal, eu espero que a gente possa discutir vários dos aspectos desse seu estudo aqui nesse programa. Sim. E você que está nos acompanhando já sabe, o programa se chama Participação Popular, porque a gente conta com as suas mensagens, as suas opiniões, seus comentários. Você é uma pessoa já de mais idade, tem dificuldade para usar o computador, não entende bem esse mundo ainda de aplicativo no celular, essas coisas todas. Conta pra gente as suas dificuldades, você pode usar o telefone mesmo, viu? Liga pro 0800 619 619, a ligação é gratuita, de qualquer telefone do Brasil. E se você preferir, pode mandar pra gente um e-mail, você que já tem um pouquinho mais de intimidade aí com o computador, o nosso endereço é participaçãopopular@câmara.leg.br, é uma palavra só, não tem espaço, não tem cedilha, não tem tio, não tem nada disso. participaçãopopular@câmara.leg.br. Se você usa o Twitter e está aí acompanhando Participação Popular na frente do computador, pode mandar pra gente uma mensagem, é só incluir na sua mensagem o nome de usuário @TV Câmara, também é tudo junto, é uma palavra só, @TV Câmara. Pelo WhatsApp, você pode mandar pra gente uma mensagem, salva aí o nosso número, que aí fica facinho de mandar a mensagem, 61 99620 2573. Eu vou repetir. 61, DDD de Brasília, 996202573. Então esse é o número do Participação Popular para você mandar a sua mensagem enquanto a gente está aqui discutindo. E se você não estiver acompanhando o programa pela televisão, se você estiver assistindo pelo Facebook, pelo YouTube, deixa ali a sua mensagem também, pelo Facebook, pela página da TV Câmara no Facebook, você pode acompanhar o programa ao vivo, deixar seu comentário,
compartilhar, chamar as outras pessoas da sua família, seus amigos aí também para assistir com a gente, curtir, é sempre legal. E pelo YouTube, durante a transmissão ao vivo do programa, ou seja, quase até as 2 horas da tarde dessa segunda-feira, a gente fica com o canal de bate-papo aberto ali do YouTube, né? Aquele canalzinho que aparece no lado, a salinha de bate-papo, então você pode deixar ali a sua mensagem que ela vai ser trazida aqui para o nosso estúdio. Além disso, nós vamos ter mensagens, opiniões, comentários de pessoas que estão passando pelo centro de Brasília exatamente agora e que vão conversar com o nosso amigo o repórter Marcelo Westphalen. E aí, Marcelo, como é que está a situação no centro? Olá, Fabrício. Estou de volta aqui ao centro de Brasília, o Shopping Conjunto Nacional, para debater esse tema tão importante que é a inclusão digital dos idosos. O IBGE revela que em 2016, cerca de 21% das pessoas com mais de 60 anos tinham acesso à internet. No ano seguinte, nós tivemos um crescimento exponencial aí na casa de 25% e em 2017, cerca de 34% das pessoas com mais de 60 anos de idade tinham acesso à internet. E desde então, esses números só crescem, o que mostra então a importância desse mercado. Nessa primeira participação que nós vamos fazer aqui ao vivo no nosso link, eu estou sentado porque nós vamos conversar com a Cristina da Silva. Ela tem 64 anos, tem uma pequena dificuldade de locomoção, então nós vamos fazer essa primeira participação sentados. A Cristina é um belíssimo exemplo daquilo que a gente pode chamar de inclusão social de sucesso. Cristina, como é que a internet faz parte da sua vida e o celular também? Bom, a internet é fundamental, né? Porque eu, pela minha dificuldade de locomoção, eu uso as redes sociais todas para me comunicar com os amigos, familiares que moram fora e tudo. Uso aplicativo de banco, eu só vou ao banco para sacar dinheiro. Eu uso o iFood, faço acompanhamento. Compras de supermercado quando eu estou muito ruim, que eu não consigo me locomover. Eu faço pedidos pelo Pão de Açúcar, pelo Extra e tudo. Então, assim, preenche bem o meu dia, né? Me ajuda muito a estar em contato com as coisas que eu preciso e é um papel fundamental para mim. Você disse que as redes sociais também fazem parte da sua vida frequentemente. Como é que é o seu uso desses canais de interlocução com amigos e família? É bem contínuo, né? Todo dia a gente conversa com os amigos, manda mensagem de bom dia, que tem muita gente que odeia, mas a gente gosta, né? Tem gente que é mais velho, que não tem tanto, o círculo social já não está tão grande, aí é bom receber uma mensagenzinha de bom dia. E converso com os parentes, nós temos grupos de ex-colegas de empresas que eu trabalhei, que eu tinha mais de 30 anos que eu não via ninguém, aí a gente conseguiu reunir todo mundo. Nós temos grupo de amigos de infância, de colégio, então assim, a gente se sente inserida, né, na sociedade, nos acontecimentos e tudo. Uso também a internet muito para acompanhar noticiário. Adoro. Perfeito. Obrigado pela sua participação, dona Cristina. É isso, Fabrício. Ela realmente um caso de sucesso, a internet ajudando a vida dela, melhorando a qualidade de vida dela em vários aspectos, mas a gente sabe que isso ainda não é uma realidade para a maioria das pessoas com mais de 60 anos. Eu espero que o nosso programa possa ser um incentivo aí para que essas pessoas também possam se beneficiar de tudo isso que está acontecendo. Fabrício. É verdade, Marcelo, realmente o caso da dona Cristina é um bom exemplo, né? Mostra-se as vantagens que a pessoa pode ter em se incluir digitalmente nesse mundo atual, mas essa realidade, como você bem disse, trouxe números aí do IBGE, é uma realidade ainda distante de muitos brasileiros. Eu fiz umas contas, ainda usando esses números do IBGE de 2016 para 2017, né, os dados da PNAD, ainda nós temos quase 21 milhões de idosos que não usam internet de forma nenhuma. E isso é a população de Minas Gerais inteira. Imagina que Minas Gerais todinha fosse ocupada por pessoas acima de 60 anos e simplesmente sem acesso à internet. Daqui a pouco a gente volta com o Marcelo, lá do centro de Brasília, mas vamos começar esse bate-papo com a Paula Peleja, que criou aqui o Vovó Hightech, e pode dizer de primeira mão ali, de experiência própria, Paula, quais são as dificuldades maiores
que os idosos encontram para usar a tecnologia, seja pelo computador, seja pelo celular? Eu acho que a dificuldade maior é eles não nasceram na era da tecnologia, da internet, igual as crianças agora já dizem que, né, nasce com um dedinho. O idoso não, ele passou por várias transformações. Então, assim, eu falo, a maior dificuldade deles é entender a lógica do negócio. Ah, como é que é esse negócio aí de eu mandar um WhatsApp e chegar para a pessoa na mesma hora? Como é eu conseguir ligar para uma pessoa, fazer uma transferência bancária? Então, assim, eles precisam entender a lógica para poder conseguir mexer. Eu acho que é a maior dificuldade. É o próprio conceito ali dessa coisa da comunicação instantânea e tudo, né? Isso tudo de entender, nossa, mas isso é tão assim, tão rápido, é desse jeito, é só apertar aqui. Então, assim, essa é a dificuldade deles. Você vê, é uma coisa que bem básica, né? Pra assim, gente é muito fácil, é muito simples. A gente já, assim, não somos dessa nova geração, mas somos pessoas que conseguem entender, raciocinar bem a lógica da coisa. Eles já demoram um pouquinho mais. E tem os medos, né, também no meio da história. Né? Tem o medo disso, medo daquilo. Insegurança, né, em geral. Bom, a pesquisa da professora Josivânia tratou um pouco essa questão dos medos, né? Quais são os grandes temores ali, Josivânia, que os idosos têm de internet? Eles são desconfiados com isso? Eles não enxergam com naturalidade esse negócio de, como assim, instantâneo, imediato ali? Sim. A escolaridade é uma variável importantíssima nesses estudos. Se o idoso ele é um pouco mais escolarizado, a tendência é que ele se sinta um pouco mais proficiente e dono sentindo que tem algum controle da situação. Eu acho que eu vou conseguir concluir essa compra, eu acho que eu vou conseguir concluir essa operação que eu estou fazendo, porque quando eu estava, por exemplo, trabalhando e na ativa, eu aprendia muito rapidamente. Então, a sensação de otimismo está relacionada um pouco com a proficiência, com a sensação de que ele tem domínio. Mas aí, se você tiver, por exemplo, e por isso que a variável escolaridade ela é muito ligada a essa discussão, o sujeito de baixa escolaridade ele pode ter uma sensação maior de vulnerabilidade, de que vão roubar meus dados. Se eu colocar meu CPF aqui, talvez possa ter alguém que roube essas informações. Então, a sensação de vulnerabilidade. Tem outro medo curioso, que é a sensação de que vai ficar dependente da tecnologia. Eu conversei com uma senhora com mais de 60 anos, mais de 65 anos, e ela disse, olha, eu não quero ver isso que eu estou vendo aqui nos meus netos, eles vivem nisso aí o dia inteiro, eu não quero essa dependência. Então, a sensação de dependência pode ser uma variável que afasta ou que inibe o processo de adoção. Então, tem variáveis que impulsionam e que motivam o sujeito para a adoção de uma tecnologia, e tem variáveis que distanciam, que causam essa sensação de vulnerabilidade e medo pelo desconhecido. Então, eu acho que a variável idade, escolaridade e outras assim, até mesmo gênero, está relacionado com a adoção mais difícil ou mais fácil de tecnologias. A gente vê que as senhoras maiores de 60 anos parece que têm mais interesse, buscam mais do que os homens, né? Os senhores mais idosos, não é isso? Talvez tenha uma relação com a busca maior por interações sociais, não sei o que a Paula pensa disso, mas eu acho, Paula, que tem idosos que pedem para você instalar o Tinder, não é? Eu já tenho muitos casos, sabe? É Tinder, é o Happn. Então, assim, tem que usar, e eles gostam, eles querem. E assim, não é, eu quero arrumar o amor da minha vida 2, né? Porque a maioria já é viúvo, já casou, né? Já aconteceu alguma coisa ali na vida. Mas eles querem conversar. Se relacionar. Se relacionar. Querem conhecer uma pessoa interessante, querem... Por exemplo, tem uma aluna que ela gosta de receber bom dias no Tinder, tá? Ela dá like para um monte, fala assim, bom dia, tô recebendo um monte de mensagem. Então, assim, interação, ela quer se sentir querida, quer se sentir amada. Porque eu acho que você falou, Josivânia, da questão da educação, que a gente sabe que aqui no Brasil é um problema para todas as idades, ainda é um problema. Sim. Que já foi mais grave. E eu já li muito a respeito desse assunto. Eu sei, por exemplo, que nos Estados Unidos, no Japão, França, Alemanha, Inglaterra, Itália, em todos esses países, na Escandinávia, já há 40 anos, já no final dos anos 70, começou a existir computador na sala de aula. E muitos dos que passaram pela escola
nessa época estão chegando agora, né, na idade mais avançada já. Era chamada Computer Literacy, houve muito movimento por isso, e a gente aqui no Brasil não teve uma educação formal para o uso de informática, né? Sim. Isso atrapalha também, mesmo quem atingiu um nível de educação formal bom, mas não de educação formal para uso de computação? Sim, porque aí entra a questão da cultura, né? Eu não fui preparado para esse universo. Eu tenho uma alta escolaridade, mas esse mundo do nato digital não é o meu mundo. Há um certo choque ali, né? Então, é necessária a alfabetização para o mundo digital também. Que tem lá seus desafios, né? Isso é até uma coisa que eu queria te perguntar, Paula. Que assim, a internet trouxe também um bocado de problema só dela, né? Você tem vírus, hacker, golpista, tudo, fake news. Esse pessoal mais idoso, eles estão capacitados, mesmo os que têm acesso à internet, à tecnologia, eles estão capacitados para lidar com esses problemas? Você percebe dificuldades? Olha, é que os bandidos estão cada vez mais criativos, né? Então, assim, por exemplo, teve um dia que um aluno meu abriu o e-mail e no e-mail tinha lá um golpe. Era uma fatura igualzinha de TV de assinatura, igual. Você não conseguiria, assim, descrever rapidamente se era um boleto verdadeiro ou um boleto falso. Porque era igual. Então, assim, o que eu converso muito com eles, né, eu procuro educá-los em relação a isso, para eles poderem aprender que, olha, desconfia se você recebe tal coisa, sabe? Eu crio um pouco a minhoquinha na cabeça. Para eles ficarem com, não, vamos ver se isso é verdade, se isso não é. Porque cada hora vem uma coisa diferente, eles não conseguem acompanhar tudo. É muito diferente, toda hora vem um golpe diferente, uma mensagem diferente, um telefonema que o cara já sabe tudo seu. Aí ele fala, gente, isso é verdadeiro, isso não é? Então, assim, a gente procura educar no sentido de desconfia. Pelo menos desconfie, né? Desconfia, não sai dando seus dados, não sai pagando conta achando que tá devendo, que isso, que aquilo, porque a gente pode cair num golpe desse a qualquer momento, imagina eles. Então é a questão de conversa, do bom senso, né? Você percebeu isso também, né, Josivane, na sua pesquisa? Sim. Tem uma variável que é a sensação de vulnerabilidade, que é o medo do cyberataque mesmo. Então, eles têm esse medo. Como lidar? No mundo em que o vocabulário é diferente, né, da alfabetização digital. O que é hacker? Em uma das entrevistadas, dos 16 entrevistados desse estudo, o sujeito falou assim, gosto de usar o at sei lá o quê. Então, o próprio linguajar, hacker, WhatsApp, Facebook e tudo mais, a linguagem para você interagir com as tecnologias é uma inserção no novo vocabulário, né? Então, isso também, a sensação de vulnerabilidade para o que é novo, até em vocabulário, além da segurança mesmo tecnológica, segurança da informação, tudo isso vai deixar o sujeito um pouco atento e cabreiro. Ali, né, sobre... Posso complementar Sim. um pouquinho? É o desconhecimento das palavrinhas que eu falo. Falo assim, olha, vamos aprender essas palavras aqui. O que elas são? Para que elas servem? Quando eles começam a entender um pouco mais o que são as palavras, eles criam um pouco mais de confiança. E aí entender o que é um golpe, o que é... Eles conseguem ter um pouco mais de, vamos dizer assim, proatividade para entender. Começam a ter mais independência. Menos medo e mais independência. Os nossos espectadores também revelam uma preocupação com isso, né? A Alessandra Silveira Dores mandou pra gente uma mensagem pelo Facebook dizendo: os idosos têm usado cada vez mais smartphone, WhatsApp, mas desde então eu vejo muita disseminação de fake news entre eles. E eu quero até aproveitar a mensagem aqui para mandar um abração pro Givanildo Araújo, de São Paulo, capital, que viu o nosso programa da semana passada sobre acessibilidade, mandou uma mensagem elogiando. Valeu, Givanildo, espero que esteja com a gente nessa edição de hoje. Vamos de novo ao centro de Brasília, que o Marcelo Westphalen estava nos chamando. Diga lá, Marcelo. Exato, Fabrício. A gente está aqui com a Cristina da Silva, a gente entrou agora há pouco com ela e na primeira entrada a gente falou muito da interação social, das questões aí de comunicação com amigos, família, mas ela também faz pela internet uma coisa que é muito importante, que é cuidar
da parte financeira, resolver problemas do dia a dia dela. Como é que a senhora resolve, por exemplo, as dificuldades da aposentadoria da senhora? Aposentadoria, eu sou cadastrada, né? Tenho um e-mail corporativo que me mantém em contato com recursos humanos do meu serviço. E ali eu dirijo todas as dúvidas, a gente troca e-mails e tudo, esclarece os pontos. Então, sendo necessário a minha ida ao órgão, né? Outra coisa que eu acompanho bastante é porque eu tenho essa dificuldade de locomoção e a doença que eu sou portadora, ela está em tem vários projetos de lei tramitando na Câmara e eu sou cadastrada no site da Câmara e recebo as atualizações quando esses projetos saem de uma comissão para outra, tudo. E eu recebo esses e-mails da Câmara, né, com a tramitação do projeto. Excelente, com certeza uma forma muito eficiente aí de acompanhar os temas que são tão caros à senhora, né? Outra questão que eu queria falar com a senhora também é a questão de locomoção no trânsito. A senhora utiliza a internet ou o celular para se beneficiar de alguma forma? Claro, utilizo sim. Eu utilizo o Waze, né? Porque eu ainda dirijo muito, resolvo muita coisa. Então, às vezes eu vou a um local, por exemplo, Águas Claras. Eu fico meio perdida, então eu ligo o Waze e me dirijo. Saber aonde que está tendo engarrafamento, essas coisas, para conseguir um local melhor para poder sair do engarrafamento. Então, assim, é muito bom, ajuda bastante, minha vida ficou muito mais fácil. A senhora aconselha as pessoas a correrem atrás? Aconselho, com certeza, Marcelo, é muito importante. Perfeito. Sobra mais tempo, né, para curtir outras coisas. Sobra mais tempo e gasta menos dinheiro. Muito obrigado pela participação da senhora. Obrigada. É isso, Fabrício. Ô Marcelo, a dona Cristina tá me ouvindo? Ela tá de ponto, né? Ela tá me ouvindo? Não. Tá não? Tá ouvindo sim. Tá sim? Tá ouvindo sim. Dona Cristina, como é que a senhora lida Tá ouvindo. com essas questões assim que a gente estava discutindo agora, de hackers, de possíveis golpistas na internet, todos esses problemas que o mundo digital tem, assim, que foram criados, e as fake news também? A senhora costuma desconfiar do que lê na internet, do que recebe por e-mail? Com certeza. Com o tempo, você vai aperfeiçoando, né? Vai fazendo um filtro e vai conseguindo ver, assim, pelo título você já consegue ver que aquilo ali não é usual, que aquilo ali é hacker, que é fake news e tudo. Agora, assim, hacker, eu uso os programas que existem, né, para controlar e tudo, né? Eu não vou me lembrar aqui qual é o nome do programa que eu uso, mas para evitar fraudes financeiras. Fraudes financeiras, né? Porque eu mexo muito com banco. E fake news também, eu uso muito aquele site boato. Alguma coisa. Então, eu antes de passar alguma notícia para frente, eu normalmente checo para ver se ela tem veracidade e tudo, né? Para a gente não estar propagando fake news por aí também, né? Isso é muito importante, é um problema que a gente está vendo muito forte. Por último agora, né, Fabrício? Sim, os tempos recentes têm mostrado muito impacto da fake news sobre tudo que acontece no país, né? E a gente vê muitas pessoas de mais idade realmente repassam fake news adoidado, né? Bem da verdade, é isso que acontece. A gente tem uma questão também que não é só geracional, né? Eu queria perguntar para vocês aqui, como é que fica a situação das crianças, dos jovens ali que nascem e crescem junto a adultos que não são incluídos digitalmente, porque aí não é só uma questão dos mais idosos, mas existe a questão social também. As pessoas precisam ter acesso à tecnologia em si, né? Ter acesso ao celular, ter crédito para navegar em internet, tudo. Vocês, tudo bem, estudando os idosos, vocês conseguiram perceber efeitos sobre a falta de inclusão digital neles, sobre os mais jovens das famílias? Paula? O que acontece é o bom e velho, o santo de casa não faz milagre, né? Às vezes a pessoa sabe mexer, tá ali, ou então tem uma pessoa que tem uma certa dificuldade, tá vendo que ele tá aprendendo, que tá incluindo, rola um preconceito aí no meio da história, dentro de casa. Mesmo dentro de casa? Mesmo dentro de casa, que fala, ai, nossa, porque agora minha avó vai começar a me mandar um monte de bom dia, ai meu Deus, eu não quero isso, rola essas desavenças. Mamãe vai se meter no site de namoro, meu Deus do céu. Rola um preconceito, o pessoal fica meio assim, ai, nossa, mas será que ela vai aprender? Até assim,
será que ela é capaz de estar ali, de mandar o WhatsApp, de fazer isso, de fazer aquilo? Tem essa... São rola essa impacto barreira. interessante, né? Uma coisa interessante. Josimânia. Essa é a parte negativa, né? A parte negativa, por exemplo, o neto não ter paciência para ensinar o idoso. Mas vovó, isso é tão simples, olha, faz assim. E aí ele mesmo faz, não é? E quando ele faz, ela não aprende. Então, a própria impaciência, por isso que a Paula fala bem quando diz santo de casa não faz milagre, porque às vezes o jovem da casa, ele não tem também, às vezes não é nem ciúme, né? Mas ele não tem paciência, é tão óbvio, é tão simples o procedimento, que ele não acredita como é que ela possa ter dúvida naquilo ali, né? Então, esse é um dos aspectos. Ele não percebe que aquilo, que ele ensinando, ele ajudando, vai trazer coisas boas para ele, facilidades para ele. Então, por exemplo, ensinar um aplicativo de mensagem instantânea facilita a vida da pessoa que está ali no convívio. O monitoramento da segurança do idoso, não é? Exatamente. Porque se eu tenho meu pai ou avô no WhatsApp ali, onde facilmente eu posso saber o que ele está fazendo, isso aumenta a segurança. Se eu estou distante, mas estou monitorando muito rapidamente ali na câmera por Skype, por exemplo. Então tem o lado bom também, que é o filho e o neto que está fora do Brasil, por exemplo, e a vovozinha pode conversar com ele todo fim de semana olhando para ele, porque essa coisa face to face, olhar, é muito importante, né? Para todos e principalmente para os mais velhos. Então tem esse lado de condições que são facilitadoras do processo da adoção, que é estar mais próximo, ainda que do outro lado do oceano, a aproximação virtual, a imagem em tempo real, a comunicação e a notícia do neto ou do filho em tempo real, e esse lado mais dificultador do processo, que é porque ele quer aprender, será que isso é importante? Ele já está aposentado, por que precisa? Ou então ele fica utilizando somente para poucos aplicativos, mas não para operações complexas, né? Para coisas maiores, como comprar uma passagem, ele não compra. Tem os níveis de dificuldade, né? De acordo com a idade. Eu costumo atender muitos acima de 80, por incrível que pareça. A maioria dos meus alunos hoje tem acima de 80 anos. Quando é 60, 70, eu já sei que ele já tem uma certa facilidade, ele já entendeu. Agora, acima de 80, normalmente o pessoal da casa não é muito... Ou às vezes fala, não, tudo bem, vou chamar você para vir dar aula, para ensinar, porque eu não tenho paciência, eu não tenho tempo, eu não sei se ele vai realmente aprender. Então, assim, tem essas questões envolvidas no meio de um processo de aprendizagem digital. Agora, mas e no aspecto mais, vamos dizer, econômico, do acesso à tecnologia mesmo? Porque a gente sabe que existem famílias no Brasil, e o número não é pequeno, em que o idoso, a aposentadoria do idoso é a principal fonte de renda da casa. Mal dá para comprar remédio e comida, quanto mais ter crédito em celular, e esse idoso está excluído digitalmente. Provavelmente isso acaba se refletindo também para os filhos e para os netos ali, né? Sim. Como vencer esse fosso? Vocês veem algum trabalho, alguma evolução nesse aspecto aqui no Brasil? A gente pode falar que realmente está havendo uma inclusão digital ou é meio cada um por si? Olha, tem um termo chamado a Revolução Prateada, de Alexandre Corrêa Lima, em que ele diz que o Brasil está envelhecendo antes de se tornar rico ou socialmente equilibrado. Então a gente tem que olhar para esse idoso que também não vai ter essa alfabetização digital, talvez pelas condições, como você falou, a aposentadoria é toda a renda da família, muitas vezes sustenta já os netos, né? Então nós temos aí dois mundos muito distintos também, né? Eu acho que é por aí que entram as políticas públicas, né? Porque é previsto no Estatuto do Idoso a criação de mecanismos de interação social também, não é só saúde. Né? O Estatuto do Idoso, ele até é muito rico, ele é até muito rico. Ele diz, olha, tem que ter políticas públicas que pensem no desenvolvimento intelectual, pessoal e social do idoso. Né? O Estatuto do Idoso fala, inclusive, da EAD como um mecanismo para a alfabetização, o uso de recursos de informática e a educação à distância. Então... Ok, como estamos operacionalizando essas políticas? Estamos operacionalizando? Para essas classes mais pobres, pois né? Principalmente para esses. Como o meu serviço é uma coisa que é particular,
mas eu já fiz alguns trabalhos sociais de palestras, de oficinas, para tentar explicar como que funciona, porque assim, tudo é digital. Tudo hoje você precisa acessar um site, fazer uma inscrição, olhar isso, olhar aquilo. Tudo eu preciso ter o acesso à internet. Eu acho que alguns órgãos, algumas partes, não todas, disponibilizam uma ajuda, uma certa ajuda. Mas eu acho que ainda é muito precário. Eu escrevia muito a respeito disso quando eu era colunista do Caderno de Informática do Correio Brasiliense, há 20 anos. Então, assim, não é de hoje que existe um problema quanto a isso e não parece ter havido realmente uma solução desde então. Vocês acham que, como você diz, tudo hoje está na internet? Serviço bancário, serviços públicos foram migrados, imposto de renda só pode ser declarado hoje pela internet, marcar, sei lá, audiência da aposentadoria, tirar passaporte, muita coisa pública está dependendo da internet. Contratar uma empregada doméstica pelo e-social, preencher aquela papelada. Se aposentar. Não tem mais hoje, papelada, para né? se aposentar, ele tem que fazer toda a solicitação online. Vocês não acham que houve uma certa forçação de barra nessa digitalização do Brasil antes que esses problemas sociais estivessem resolvidos? É uma agenda paralela muito difícil de imaginar. Veja, o mundo está numa transformação e numa revolução digital muito grande. Então, é bem-vindo que a gente tenha o eGov com centenas de serviços hoje disponíveis na plataforma. O que eu acho que está havendo é um descompasso no desenvolvimento de habilidades e competências dos brasileiros para acessar esse mundo maravilhoso que é o digital, que é o autosserviço, o autoatendimento, eu da minha casa, requerendo lá um serviço público, requerendo a aposentadoria. Isso é bom, isso é o que o mundo nos traz e é o que a sociedade da informação nos traz, né? A questão é, paralelamente, como estamos alfabetizando digitalmente as pessoas. Eu acho que essa outra agenda é que ela tem que acompanhar essa das transformações digitais e do eGov. O descompasso, eu acho que é de agenda, sabe? Porque... Pois é, por isso que eu disse na abertura do programa que isso é um assunto em que o Brasil está meio com o pé no desenvolvimento e outro lá atrás, porque vai ter essa migração dos serviços, não só públicos, mas também na própria iniciativa privada e os bancos, eu acho que são o principal expoente disso. Uma migração forte ali para o digital, mas e o que está sendo feito com aqueles que não se digitalizaram? Sim, olha, eu vou te dar um exemplo. 60% da emissão de CPFs ainda é feita em filas dos Correios. E esse serviço hoje ele pode ser solicitado pela internet. O sujeito pode receber o número em casa. Os Correios ainda são o principal meio que o brasileiro utiliza para tirar CPF. Então a gente sabe que aí provavelmente não é o nato digital, não é o adolescente, não é, Paula, que está solicitando esse e-mail, esse CPF. É que todo mundo tem acesso à internet. Até o acesso à internet. O acesso à internet não acontece de uma forma tão fácil. Sim. Lógico que a gente sabe que tem alguns locais que oferecem Wi-Fi grátis, né? Sim. Só que às vezes falta um pouco de... E aí, o que eu faço? Porque, assim, os programas, por exemplo, para tirar certidões, isso trava, não é tão eficiente ainda, não funciona de uma forma, por exemplo, eu não consigo fazer pelo celular vários serviços. E a população tem acesso ao quê? Quando tem acesso à internet? Pelo celular, né? Pelo celular, então eu acho que ainda falta um pouco de... Um compasso com a realidade aí? Exatamente, entender que a maioria das pessoas vai usar o telefone para fazer. Sim. Se conseguir o acesso, se tiver uma condição financeira para ter, né? Porque também tem isso. Sim. Nem todo mundo tem acesso. E se você levar a questão para a discussão regional, ainda o cenário é ainda mais interessante, porque veja, nós temos 207, 210 milhões de habitantes no país, celulares nós temos 240 milhões, é mais de um por pessoa, mas 40% de estudantes com mais de 10 anos na região Nordeste não acessam a internet todo dia. No Brasil como um todo, 25% de estudantes de 10, 14, 15 anos não acessam a internet diariamente. Agora, se eles forem alunos da escola particular, 98% acessam. Então tem muita discussão aí para fazer, para que a gente tenha, a inclusão digital, ela passa por isso também, por questões econômicas e de políticas públicas, eu imagino. Muito do que a gente debate sobre inclusão digital parece ser de uma ilha, uma bolha em que a gente se encontra, né, e que tudo parece estar, o mundo agora é da internet e tal, mas tem uma realidade atrás ali que é complicada, né? Para
mais mensagens que chegaram para a gente aqui, para esse programa sobre a inclusão digital na terceira idade. O Paulo Henrique tocou num ponto, mandou uma mensagem pelo Facebook, num ponto que tem a ver com o que a gente está falando. Como andam as regras dentro do mercado de trabalho para a inclusão digital para os idosos? No mercado de trabalho, existe inclusão no trabalho para os idosos? Depende da empresa. Depende de como a empresa funciona. Porque, por exemplo, eu tenho muitos alunos que me procuram fora do expediente de trabalho, que já estão numa certa idade, que estão com dificuldade porque mudou o sistema. Mudou o sistema. O serviço de e-mail é diferente. Eu não sei fazer tal coisa. E as empresas, às vezes, têm um pouco de dificuldade de entender que aquela pessoa não é uma pessoa autodidata, é uma pessoa que precisa de treinamento, precisa de auxílio. E ela foi ficando obsoleta, né? Ela foi deixando de acompanhar aquele meio, aquele ambiente de trabalho. E assim, não é só empresas públicas, as privadas também. Eu tenho um trabalho que eu já fiz em algumas empresas de ensinar aplicativos. Ensinar como responde aos clientes. Porque as pessoas às vezes não têm o conhecimento. E a empresa às vezes não tem uma pessoa para fazer isso. Tem que contratar para poder ensinar, fazer treinamento, entender que a pessoa tem um time, né? Ela não aprende da noite para o dia. Não é coloquei o sistema hoje, amanhã está todo mundo mexendo. Então é um problema não só para quem está desempregado, para quem está no trabalho também acontece esse problema. E aí a gente volta para a capacitação. Tanto no setor público quanto privado. Os programas de capacitação das áreas de gestão de pessoas, seja de organizações públicas ou privadas, elas terão que abrir uma agenda também de desenvolvimento de competências para esse mundo eletrônico e digital e virtual digitalizado, né? Então a gente precisa ter programas de capacitação para desenvolvimento de habilidades, né? Skills, né? As skills aí nessa área de digitalização e de uso do computador para o trabalho. Inclusive porque agora nós, com a reforma da Previdência, a tendência é que a gente passe muito mais tempo, mais madurinhos no mercado de trabalho e saia um pouco mais tarde desse mercado de trabalho. Então a gente precisa alinhar, né, essa competência com o que a gente já sabe muito bem, nossa expertise, mas usando o ferramental das TICs, o ferramental digital, para poder se sentir satisfeito com o trabalho por mais tempo, porque vamos passar mais tempo nas organizações. Agora a capacitação para isso tem que ser contínua, né? Porque o pessoal que fez um curso de informática, como ou se de chamava. datilografia, né? Não, mas mesmo que... datilografia lá atrás. Agora mesmo o pessoal que fez um curso de informática com WordStar, DBase e Lotus 123 nos anos 90, isso tudo já não acabou. Não significa nada hoje. Você não deve nem saber o que é isso, né? Não é da minha época. Pois é, mas era Word, Excel, Access, naquela época era isso, né? O Marcelo West estava chamando a gente de novo lá do centro de Brasília. Diga lá, Marcelo. Exato, Fabrício. Eu estou aqui com o Regis Frota e ele usa a internet para fazer aí um trabalho diferente do que a gente viu até agora. Como é que é a internet na vida do senhor? Eu uso para divulgar um pouco o trabalho, né? E a gente tem um canal no YouTube, Regis Frota. Se você digitar Emoções para Todos, eu estou lá no Regis Frota, cantando as músicas românticas, Jovem Guarda e Seresta. Como é que o senhor vê os colegas do senhor com relação a essa questão da inclusão digital? Todo mundo usa bem a internet, tem dificuldade? Como é que o senhor vê? A dificuldade existe, mas a gente tem que superar, porque sem ela a gente não consegue trabalhar mais. É primordial, é fundamental que a gente entenda pelo menos o básico para poder, pelo menos, usar as plataformas que tange a divulgação, é necessário. Entendi. Perfeito, muito obrigado então, Regis, sucesso para você aí com a música também. Obrigado. O Regis se apresenta muito aqui no Conjunto Nacional, ao vivo aqui e em outros locais também. Fabrício. Legal, Marcelo, valeu, bom, o Regis está aí, traz uma arte analógica ali e levou para o mundo digital, né? Boa sorte para ele realmente no canal do YouTube. A gente tem no telefone do Participação Popular agora a deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa aqui na Câmara dos Deputados. Deputada, está ouvindo bem a gente? Tô sim. Ô, deputada, bem-vindo à Participação Popular, obrigado por nos atender. A senhora agora está participando de um evento, né, nesse momento? Acabei de sair para atendê-los, eu estou participando. Na verdade, é uma reunião da Comissão de
idoso da Câmara dos Deputados aí, que vem à Bahia para justamente ouvir o Conselho Estadual da Pessoa Idosa, o Conselho Municipal da Capital, o Fórum Nacional, a Associação de Gerontologia. Então, são diversas entidades e as pessoas que quiserem, que participaram da comissão, à Frente Parlamentar da Pessoa Idosa, da Assembleia Legislativa, buscando debater o nosso projeto nacional da comissão, a nossa agenda, e ouvir a agenda de todos. Deputada, na semana passada houve aqui na Câmara dos Deputados, na comissão até, né, até onde eu sei, um debate exatamente sobre essa questão da inclusão digital dos idosos, né? E nessa agenda toda que a senhora mencionou aí, que é o tema do evento, inclusive, em que a senhora estava participando em Salvador, como que é tratada essa questão da inclusão digital? Não só para quem já é idoso, mas para quem está chegando rapidamente, todos nós estamos chegando rapidamente à terceira idade. Olha, essa questão, muitos de nós partem do princípio de que o idoso não irá se adaptar. E o que está se vendo é o inverso, há uma adesão do idoso, o idoso aprende e se conecta, todo mundo tem um celularzinho para fazer sua conexão com a família, para fazer sua conexão com tudo, com os amigos, e usando o WhatsApp, também sabem utilizar a internet. Então, eu acho que, mais do que nunca, é preciso que as políticas inclusivas do idoso levem em conta a necessidade da inclusão digital. E dessa inclusão digital, inclusive em outras áreas. O que nós vimos aqui na Câmara foi justamente uma experiência de pesquisa com pessoas idosas, não apenas para que elas aprendessem o uso do videogame, como também pudessem criar outros games. E o game hoje é um produto econômico extremamente importante nas economias modernas, e nós prepararmos pessoas idosas, qualificarmos para que eles possam criar games é uma coisa extremamente valiosa do ponto de vista econômico. Até sobre isso que eu ia lhe perguntar também, deputada, um assunto ligado a isso, que muitas vezes as questões só andam quando são tocadas sob o viés mercadológico. E ele perguntar se o mercado dos idosos é interessante, aqui, dos idosos brasileiros é interessante para o desenvolvimento de aplicativos, de jogos, coisas específicas para esse público. É um público consumidor forte e existem propostas de políticas de incentivo para esse mercado? Olha, políticas de incentivo é que nós precisamos, mas é claro que é um consumidor forte. Nós temos uma parcela desses idosos são aposentados, têm uma renda fixa, né, outros com a renda mais alta, mas em geral uma população com uma renda menor, mas que podem ser consumidores em diversos níveis, consumidores de aplicativos na área de saúde, na área até de socorro a pessoas. Já existem aplicativos que vejam nas TVs anunciando de botão de pânico, para que o idoso se comunique com familiares. Então, eles são um mercado para um produto, mas eles têm também a possibilidade de criarem produtos. Se nós somos hoje, na população brasileira, quase 14% da população, é uma população que consome roupa, é uma população que consome comida de um tipo, é uma população que consome remédio, é uma população que cresce a cada dia a sua importância no mercado e a sua importância na economia, portanto. Tá certo, deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia. Muito obrigado por ter estado com a gente aqui no Participação Popular. Um grande abraço para a senhora. Obrigada a você. Um beijo. Beijo. Até as nossas participantes aqui estavam concordando com essa abordagem, né? Com isso que a deputada falou, não foi, Josibane? A questão econômica, né? Quando leva para essa questão. É um mercado interessantíssimo, né?
E eu acho que a PNAD de 2016, ele coloca já 29,6 milhões de idosos, né? Foi isso que me chamou a atenção. São 30 milhões de idosos. Esse mercado está consumindo, está comprando, né? Está fazendo transações diversas, está recebendo rendimentos. Então, é um mercado, considerando esse viés aí, a ser considerado. Agora, né? incentivo para isso existe, Paula? Olha, você que entrou nesse mercado agora. Eu vou te falar, eu comecei meu projeto em 2016, tá? Em 2016 não tinha nem se pensava em você achar algum dado na internet relacionado à inclusão digital para a terceira idade. Você via para questões sociais, mas para a terceira idade você não achava. Porque antes de montar a empresa eu fiz um plano de negócio. Então eu fui estudar a população. E quando eu abri os dados do IBGE e vi a quantidade de idosos que proporcionalmente estavam crescendo em Brasília, né, já que eu atuo em Brasília específico hoje, eu falei, gente, que mercado maravilhoso, por que as pessoas não exploram isso? Não... E eu comecei a ver várias possibilidades, mas assim, várias barreiras também. Porque assim, os aplicativos de banco, por exemplo, em 2016 era um. Hoje, os bancos já estão preocupados, já fazem propaganda, que incluem a terceira idade. Hoje inclui. Mas em 2016 nem se pensava muito neles. Eu chegava no banco, falava que eu fazia esse serviço, entregava o cartão para o gerente achava assim, nossa, eu vou passar o seu contato para os meus clientes porque eles só vêm aqui para resolver coisas que podem ser resolvidas pela internet. Não, existe várias camadas aí de dificuldades, né, que a gente estava discutindo até na reunião antes do programa, que existe, por exemplo, o celular para idosos, né, o tablet para idosos, que tem a interface diferente, mas da interface em diante acabou a ajuda especial para idoso. Eu sou contra essa interface que eles criaram. Por quê? Porque você limita as possibilidades que o idoso pode ter com aquele aparelho. Então, assim, eu tenho uma aluna que tinha o celular lá com o botão do SOS. Aí eu cheguei pra ela e falei assim, e aí, você vai usar o botão do SOS? Eu não, vou ligar aqui pra não sei quem, não vou apertar o botão do SOS. Meu filho vai achar que eu tô morrendo se eu estiver passando mal. Então, assim, é questão de lidar também, assim, qual que é realmente o nível de dificuldade, né, de dependência desse idoso para ter esse telefone? Ele quer a liberdade ou ele quer dependência? Sim. Porque é uma balança. E é muito sensível, né? O Muito aparelho não difícil foi achar feito um ponto. exatamente para o idoso. Porque se você perceber, tem uns que o númerozinho é desse tamanho. Sim. Você acha que ele Acaba vai não enxergar? resolvendo, né? Não vai, gente, não vai. E fica só ali na primeira camada também Exato. essa facilitação. O Marcelo West chamou a gente de novo lá do centro de Brasília, com você, Marcelo. É isso, Fabrício. Eu estou aqui com o Biratã Mendonça, que é médico, e o caso dele é diferente. Ele tem alguma dificuldade ali na questão da inclusão digital, mas ele acaba tendo pessoas para fazer para ele. Como é que é a sua relação com essa questão da internet, Biratã? É uma relação, acho que mais ou menos compatível para a faixa da minha idade. Quer dizer, eu não cresci digital, eu cresci analógico e me desenvolvi profissionalmente de forma analógica. Mas hoje eu procuro me envolver, mas não com aquele ímpeto que a juventude tem, que resolve tudo. E eu tenho a vantagem de ter uma secretária que é uma expert, e qualquer dúvida eu passo para ela, ela resolve e me devolve. Com relação à profissão, a internet pode ajudar de alguma forma? Sim, é isso aí praticamente. Eu trabalho mais com um aparelho digital, que é um aparelho de exames complementares, mas com ele eu sou um expert. Esse aí eu não tenho nenhuma dificuldade. E para entrar profissionalmente naquilo que me interessa, eu sei o suficiente. Perfeito. Aprendeu de acordo com a necessidade, então. Tranquilamente. Tá ótimo. O Biratã diz pra gente que tem 70 anos, não tem nenhum problema de revelar a idade. Então conseguiu transpor essas barreiras aí também, o que é importante pelo que ele apresentou aqui pelo lado profissional também. Fabrício.
Valeu, Marcelo. É interessante, a honestidade do Biratã foi ótima, né? Que ele falou ali, aparelho digital de exame, ele mexe. Agora as outras coisas ele pede para a secretária e muita gente pede para o parente, pede para o neto e tal. Eu queria perguntar para vocês que lidam com essa questão junto aos idosos, essa ajuda familiar ou da secretária, de alguém por perto, e muitas vezes assim, mesmo aquela posição, vovô não vai conseguir fazer isso, deixa que eu faça aqui e tal. Isso mais ajuda ou mais atrapalha, gente? Eu acho que é necessária, não é? Porque nem todos vão conseguir mesmo... Não tem um bloqueio ali. Ou até ingressar mesmo, até em programas de extensão. A Universidade de Brasília, num projeto de extensão coordenado pela professora Margot, chamado Universidade do Envelhecer, né? Ela atrai idosos para ensinar várias coisas sobre tecnologias e relações sociais, relações atuais, né? Então, eu acho que qualquer coisa que vá ajudar é bem-vinda, né? A universidade também tem um curso de inglês para idiomas para a terceira idade, não somente o inglês, né? Uhum. Tem outras universidades particulares que têm cursos de informática em seus projetos de extensão. E dentro de casa, o mais jovem que ajude o idoso a se desenrolar melhor com as TICs, toda ajuda é bem-vinda, é necessária, né? Eu acho que inclusive tem benefícios muito positivo, médicos, né, nisso tudo. Inclusive médicos, sociais, né? Redução da solidão. Solidão é uma das doenças do século XXI. Depressão. Eu acho que tem que ter paz, depressão. ele tem que ter paz, entendeu? Ele não pode ficar nervoso porque não está dando conta de fazer alguma coisa. Uhum. Tem vários que moram sozinhos, que têm muita dificuldade, que precisa eventualmente sair, aí vai no porteiro, vai na vizinha, vai alguém para pedir ajuda. Mas assim, eu costumo enfatizar para eles o seguinte, o básico tem que aprender. Agora, quando é uma coisa que é um pouco mais assim, vamos dizer assim, tem mais etapas, né? Como você falou, camadas. Uhum. Eu costumo falar, não, pode pedir ajuda para... E eu também disponibilizo o meu tempo. Olha, pode me ligar. Se acontecer alguma coisa, me liga. Uhum. Me fala o que está acontecendo. Então, assim, eu acho que é importante ter criar as condições facilitadoras. Um apoio. Alguém que você fala, poxa, se der algum problema aqui, eu posso ligar para tal pessoa, eu posso pedir ajuda para tal pessoa para ajudar. Mostrar que não está sozinho, né? O psicológico deles, né? Mexe muito com o psicológico, você não consegue fazer tal coisa. Aumenta a confiança ali, né? Bom, a gente está chegando no final do programa, eu queria ler duas mensagens que chegaram para a gente. A Aline Dantas Oliveira mandou pelo Facebook. A ideia da inclusão digital é ótima, porém precisamos estar atentos às fraudes que podem vir a surgir com esse público mais vulnerável. É a verdade, né? A Aline é de Rio Branco, no Acre. E o Sebastião Souza dos Santos mandou também... Não, ele mandou pelo YouTube. O uso de internet deve ser acessível a todos, inclusive para aqueles da terceira idade, pois a democracia começa por aqui. Tá certo aí, Sebastião, né? Realmente é com o pessoal lá de trás. Reta final mesmo, Paula Pereja, criadora do projeto Vovó Hightech. Muito obrigado por ter estado com a gente no Participação Popular. Alguma mensagem final? Sim, quem quiser aprender, quem quiser, às vezes tiver alguma dúvida, alguma coisa assim, manda pra mim. Tem um monte de canais, só digitar lá. Vovó, VOVO, HI-TECH, Vovó Hightech. Joga isso no Google. Joga lá no Google que vocês vão ver meu Facebook, Instagram, YouTube, meus canais e meu telefone também, se quiser. Pode mandar aqui as dúvidas que o que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Se quiser, fala aí. Pode avançar. 61 99225 0416. Beleza. Muito obrigado pela disposição, inclusive, em atender aos nossos espectadores, Paula. Valeu. Muito obrigada. Josivânia Silva Farias, professora de administração da Universidade de Brasília, muito obrigado por ter estado com a gente. Recadinho final? Sim, é que, como a gente discutiu aqui rapidamente, a questão é complexa, a gente está falando de mercado, a gente está falando de políticas públicas, a gente está falando de fatores facilitadores e dificultadores desse processo, a gente está falando, ao falar de inclusão digital, de inclusão social, de redução da solidão, de aumento da autoestima dessa população, que são 30 milhões de brasileiros. Então, políticas públicas, né, os projetos aí que a deputada Lídice comentou,
tudo isso é muito bem-vindo, né? Que o mercado e que o ambiente institucional normativo tenha um olhar para esse nicho, porque é um nicho muito grande hoje, de 30 milhões de brasileiros, e que vai crescer exponencialmente cada vez mais. A academia o que pode fazer é estudar esse fenômeno, tentar entender um pouco esses fatores aí que dificultam ou que impulsionam esse movimento e esse advento aí do aumento de idosos, mas ao mesmo tempo o uso mais intensivo de tecnologias da informação. E é bom saber que a academia está, de fato, fazendo isso. Tentando tá aí. estudar o fenômeno. Legal. Maravilha, Josivânia. Muito obrigado a você. A assessoria de comunicação da Universidade de Brasília, que sempre nos ajuda muito, né? Acho que foram eles que viabilizaram a sua vinda aqui. E muito obrigado a você que nos acompanhou nessa edição do Participação Popular. Um grande abraço. Eu sou Fabrício Rocha. A gente se fala, a gente se vê. Tchau.